Luz, câmera, ação, começando mais um podcast. Hoje é um podcast muito especial para nós e para você que curte essa onda de podcast. Você está num podcast voltado para negócio, sucesso, empreendedorismo, em todas as áreas, nas diversas áreas, cases, sucessos, né? A gente sempre traz pessoas de peso aqui. Hoje, a hora que eu contar aqui, você vai conhecer ele por vários nomes, porque ele já teve vários papéis e uma relevância muito grande na TV. Se você gosta de podcast, então você está no podcast certo, você vai surfar uma onda aí de conhecimento e experiência em cima do nosso convidado. Já vou falar o nome dele, vou passar a palavra para o Bruno e vamos que vamos. É isso aí, hoje o nosso convidado é especial, é um cara que ele vem atuando há muito tempo já nas novelas, né, nas redes nacionais. E é um prazer enorme ter aqui você sentado junto com a gente hoje. Esse nosso podcast, a gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre a chave dos sucessos, e a gente quer despertar isso na nossa audiência, para os nossos ouvintes aí, né? Despertar um pouco esse insight dentro dele e poder um dia estar sentado na nossa frente com o nosso convidado de hoje. Então, queria receber com força máxima o nosso convidado especial de hoje, Leonardo Maggiorin. É ele, o cara. Muito obrigado, gente. Que recepção calorosa, que bonito ouvir tudo isso. Muito obrigado. Fiquei muito feliz, né? Eu sou um cara que trabalha há muito tempo aí, nem sempre a gente tem a devolutiva, assim, né? De como reverbera para as pessoas sei lá, esse contato que a gente já teve de alguma maneira, né? Mesmo não se encontrando antes. Legal. Maluco não, isso, né? Muito bom, muito bom. Galera, ele é ator, ele é diretor, psicólogo também. Galã de TV. Galã, o homem São tá seus olhos. Inteiro, né? Ele falou a idade agora dele aqui, eu falei, não, louco, o homem tá inteiro, né? Então, estamos no começo. É o cara que vem nesse ramo, né, de atuar em novelas, tá com um projeto grandioso junto com a Globoplay. Ele vai falar um pouco dos projetos que ele tem pra frente. E, cara, queria que você começar o nosso episódio de hoje falando um pouco quem que é o Leonardo, da onde que ele veio, e como que ele começou essa trajetória e como que ele foi parar nas telas brasileiras aí. Legal, Bruno. Eu agradeço o espaço, né, pessoal? Muito bacana poder contar a própria história, narrar a nossa própria história, né? E fala muito sobre nós, a maneira como a gente conta a nossa história. Legal. Eu sempre sonhei muito e me dediquei a tudo que eu sempre quis, né? Às vezes sem saber que eu sonhava com aquilo, eu já estava, de certa forma, vislumbrando, né, sem saber, um futuro ali. Eu assistia as novelas e eu ficava vidrado. Eu lembro da primeira vez que eu assisti uma peça de teatro e eu fiquei realmente impactado com aquilo. Eu era criança, né? Então, sempre me encantei muito por esse universo lúdico, das artes cênicas, da fantasia, do show, da música. Que criança não gosta disso, né? Toda criança se apaixona por isso e aos poucos, assim, na adolescência, pré-adolescência, muito ligado. E aí eu fazia capoeira bom, assim, eu sou filho de militar, né? Meu pai é militar, piloto, aviador da aeronáutica, e minha mãe é professora. Então a gente viajou muito, né? Legal. Por vários estados. E quando eu tinha 12 anos, eu estava no Rio de Janeiro, morava na Ilha do Governador e fazia capoeira dentro da vila militar. Nessa vila tinha vários cursos, vôlei, futebol, capoeira, e apareceu o teatro. Eu que já fazia capoeira, né? A turma começou a se inscrever para o teatro e eu falei, pai, me dá um cheque, né, naquela época para eu me inscrever na capoeira para o próximo mês. E eu me inscrevi no teatro. Então eu comecei a fazer teatro sem contar para o meu pai, achando que talvez ele não fosse deixar. Eu tinha 12 anos. História de novela. Legal. Tinha 12 anos. E aí ele foi assistir a peça, né? Então foi bem legal isso. Na época eu tinha 12 anos. E em que cidade que foi isso? Isso foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Quando eu morei lá na Ilha do Governador, com meu pai, viajando pelos estados, né? Meus pais. E comecei a ter contato com o teatro ali aos 12 anos. Depois eu fui para uma escola em Curitiba, já morando no Paraná, e Colégio Estadual do Paraná, onde eu fiz um 2º grau técnico de artes cênicas. Então, uma coisa foi acontecendo depois da outra, assim, naquele período em que você
está estudando, você tem que estudar, tudo é nesse sentido, né? Certo. Da preparação, da formação. E eu já fui tendo a minha formação num curso profissionalizante. Em Curitiba, quando eu passei para o Colégio Estadual do Paraná, tinha lá um curso profissionalizante de artes cênicas. E eu comecei aos 15 anos de idade a estudar uma profissão. Legal. Na verdade, eu queria ser psicólogo e tinha psicologia dentro do currículo de artes cênicas. Então, eu fiz uma matemática na minha cabeça, mas é o que eu falei. De certa forma, eu já intuía esse caminho, né? E já era apaixonado por esse lugar. E quando surgiu a oportunidade, eu me inscrevi nesse curso profissionalizante. E aí, cara, foi um degrau depois do outro, subindo. No ano seguinte, eu já estava na TV, começando a trabalhar na TV Globo, né? Um foguete, né? Comecei com 17 anos lá. E como que é? E o começo foi realmente muito rápido. Isso, né? Atuar desde novo, né? Num teatro, alguma coisa. Como que é pra pessoa? É muita dificuldade? Tem apoio de alguém? Tem um apoio do governo, alguma coisa? Cada história é uma, né? Cada carreira é uma. No meu caso, tive a sorte de estar no lugar certo, na idade certa, na hora certa, né? Assim, então eles buscavam aquele perfil. Eu era um adolescente com 16 anos e fui fazer... Eu matei aula em Curitiba para fazer um teste, para falar com o produtor de elenco. Era o André Reis, queridaço, que estava lá, eu não conhecia. Então, eu soube que tinha um produtor de elenco na cidade, né? E aí não era um teste? Não era um teste. Eu já estava fazendo teatro na cidade. E aí eu bati na porta dele, aí ele falou assim, você quem é? Eu falei, Leonardo Midiorin, né? Moreira Midiorin, sei lá, não tinha ainda um nome artístico, né? E aí ele falou, ué, mas já chegou? Eu acabei de falar com a sua mãe, porque te indicaram aqui. Como eu estava fazendo teatro na cidade, um amigo ator indicou para esse produtor alguns atores que estavam surgindo, né? Então, legal. Eu tinha 16 anos, estava no teatro. Você vê, naquela época eu tive a oportunidade e aí eu comecei. Tem um traço, então, desde o início da minha carreira, que é a notoriedade, a questão de ser conhecido, né? E a Rede Globo, numa época em que a internet ainda não tinha começado. Imagina, em 2001 eu fiz Presença de Anitta, que foi uma minissérie que parou o Brasil naquela época. Quem até dessa época lembra. Até quem não assistiu sabe o nome, né? Sabe o nome, né? E que legal. Foi muito impactante. Eu comecei ali, então tive uma projeção muito grande. Agora, existem outras carreiras, né? Que às vezes só conseguem projeção um pouco mais para frente ou não conseguem tanta. É o mundo, o mercado mesmo e como a gente tem que, sei lá, tentar distribuir melhor esses papéis, esses holofotes, né? Poder iluminar outros palcos pelo Brasil, assim. O que eu estou falando agora é de poder levar teatro para quem não tem nem teatro na cidade, acesso, nunca foi ao teatro. E poder sair dos grandes centros e produzir cultura para essa galera, para o Brasil mesmo, né? Nesse sentido. Ô, Léo, Presença de Anitta foi um sucesso muito grande lá no começo da sua carreira. Você já pensou tipo, em fazer ou a própria Globo mesmo já pensou assim, por exemplo, em fazer um remake? De repente você, dessa vez, ao invés de ser o novinho, ser o casado... Já pensou? Muito difícil, né? Eu acho que eles nem têm essa ideia de refazer. Mas teria surgiu uma época uma ideia de fazer um filme, né? Mas seria um novo elenco, porque os personagens são daquela idade. O ator vai embora, o personagem fica, entendeu? Ô, Léo, fala um pouquinho de quais novelas você participou. Cara, eu comecei fazendo... Qual foi o que mais te marcou? Alguma história legal aí que você tem pra contar pra galera? São muitas histórias, né? Eu comecei lá com a Angélica, fazendo Flora Encantada. Eu tinha 17 anos, então era uma dramaturgia para crianças de manhã. Já era personagem, dramaturgia, mas isso foi o começo. Daí e você tinha quantos anos? Eu tinha 17. Você 17. E aí, já com 19, eu fiz Presença de Anitta. Então, 17 para 18, eu fiquei trabalhando ali. Em seguida, fui para Presença de Anitta. E, enfim, um trabalho depois do outro, né? Vieram as novelas Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino. Pô, novela bem conhecida. São conhecidas, legal, né? Legal, hein, cara? Novelas do Manuel Carlos, querido Manuel Carlos, tão generoso, né? Que deu espaço para tanta gente. Chamou tantos atores novos para trabalhar, né? Então... Fiz Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino, Essas Mulheres na Record, uma novela sobre literatura
Depois eu fiz Cobras e Lagartos, em que eu era filho da Marília Pêra. Isso era em 2006. Aí eu fiz Viver a Vida, também do Manuel Carlos. Fiz a minissérie Som e Fúria, do Fernando Meirelles. Legal. E Fez tudo. Eu fiz um monte de dá pra coisa fazer muito legal. Fazer né? um Globoplay só com o que você fez. Se eles quiserem reprisar, mas eu quero... Ô, Leonardo, como que você próximos. enxerga hoje o cenário dentro da televisão, em questão de espaço, né, e criação de conteúdo? Como, você acha que o cenário entre emissora e internet é um cenário preocupante para a emissora? O que você sente disso aí, sendo assim, estando por dentro desse trabalho? Eu posso responder pela parte do indivíduo, né? Do ator, do artista, né? E o mercado mudou mesmo, mudou. A internet pra melhor transformou. ou pra pior? São alterações, né, que vão acontecendo. Né? Melhor para uns, pior para outros. Então, né, como artista, eu vejo que o mercado mudou. Hoje você tem mais produtoras, né, mais possibilidades de estar em um projeto, no streaming, mas o tipo de contratação também mudou atualmente, né? São contratações muitas vezes mais curtas, por diária ou poucas diárias. Obviamente isso depende de cada personagem, mas a produção precisa poder contratar, né, por diárias. Então é um jogo, né, uma equação que, enfim, está em constante transformação. Você acha que essas grandes emissoras, TV Globo, SBT, Bandeirantes, né? Um dia elas vão acabar? Esse cenário está longe, está perto de acontecer isso? Ou sempre esse mercado está se reinventando e tem espaço para todo mundo? Como que você olha esse cenário? Sem dúvida, esse mercado está sempre se reinventando. A tecnologia transformou o planeta, né? As relações de trabalho, de entrega, né? De conteúdo. A forma que a gente consome o conteúdo hoje é diferente, não é? Eu vejo a hora que eu quiser, eu baixo o que eu quiser, eu pago uma mensalidade, depois eu paro de pagar. Eu pago o que eu consumo. E eu posso buscar um nicho que tem mais a ver com o que eu estou a fim de ver naquele momento. Isso abre portas para o empreendedorismo, para todas as pessoas poderem, né, botar sua voz e propor algo no mercado. Então você tem uma pluralidade muito maior de gêneros, de temas, de assuntos, né? Mas todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer. Quem vai se destacar é o próprio mercado que vai dizer. Legal. Eu acho que é isso que você falou, é muito legal. A internet deu espaço para as pessoas criarem o seu próprio conteúdo na internet, né? Hoje, né? Isso. Hoje, vamos dizer, cada pessoa é sua própria emissora e não tem o juiz. O juiz talvez seja o público que está ali, né, julgando, aquecendo ou esfriando. Isso, talvez. É claro que você tem aí as plataformas e o sistema de cada plataforma. Então, você tem que aprender a dançar a dancinha conforme a regra da plataforma, não é? Não, muito interessante isso. Que você vai ter conteúdos do dia a dia que são coisas que não são produzidas por produtoras, com a qualidade de um diretor e tudo mais, mas aí você vai ter também... Eu acho que a internet, né, ela basicamente democratizou e criou um caminho de acesso para o conteúdo premium, né? Então o que acontece? Eu acho que isso só aumenta a competitividade e fortalece a possibilidade de repente aparecer novos talentos e tudo mais. Eu acho que a tendência, assim, todo mundo pode falar, todo mundo pode fazer. A tendência é que as pessoas que são autoridade em algum assunto é que ganhem destaque. Sim. O cara sabe o que ele está falando, ele entende do assunto. Que as pessoas vão se cansar de ver live gratuita sobre um assunto que eu não vou dizer agora qual é e vou dizer depois, só que se eu não disser, então eu não sustento esse público. Eu pego esse público para um curso. Mas e os próximos? E o livro que você vai fazer e lançar? E o segundo livro? E a pesquisa? Então, eu acho que a pessoa que tem esse interesse, né, em se tornar um comunicador, se tornar alguém relevante, ela precisa estar estudando constantemente, se transformando constantemente, percebendo os mercados, os seus pares, não é? Para que ela possa se destacar. Sim, formar sua audiência ali. Tem uma outra questão. Hoje em dia, com a quantidade de informação, com a velocidade da informação, aquela pessoa que consegue ser mais clara e objetiva na comunicação dela, ela já sai na frente. Que bacana. E hoje a internet deu muita voz
para todas as pessoas colocarem na internet o que pensa, né? E você para todas as pessoas poderem assistir o que quiserem. Com certeza. E você como ator, como que você sentiu isso? Não sentiu, mas como que você enxerga esse lance do cancelamento, de né, se policiar, de não falar alguma coisa ali que às vezes pega mal? Como que você lida com cancelamento e como que você acha que o cancelamento hoje tem algum limite? Até onde pode isso aí? Eu penso assim, o cancelamento sempre fez parte da vida do ser humano, do indivíduo, porque o ser humano é um ser social que precisa estar sempre se relacionando. A gente sempre fez parte dos grupos, o grupo da família, o grupo... Então, acho que desde a pré-história, a gente não quer ser cancelado. Desde a pré-história, a gente vai tentar se equalizar com o grupo e fazer parte do grupo para poder não sofrer a rejeição desse grupo, o cancelamento desse grupo. Cara... O Big Brother é um formato, né, instigante mesmo, assim, né? Eu teria muita vontade de fazer, né? Hoje você arriscar uma carreira, talvez, por um prêmio de 1,5 milhão. Depende do momento, depende do seu momento pessoal, do contexto, assim, são uma série de fatores. Não diria que eu nunca faria, eu digo que hoje não está na minha frente essa questão, né, para resolver. Admiro, assisto, gosto, já me envolvi mais com algumas edições do que em outras. Acho que é um formato que precisa se reinventar também e vem se reinventando, né? Então, assim, o que pode provocar nas pessoas, eu acho que é isso que a gente quer ver, na verdade. O ser humano quer ver o circo pegar fogo, quer ver o fogo no parquinho, que é o quê? Como é que você reage sem estar preparado, né, para as questões mais, mais humanas, sabe? Onde está a tua raiva, onde está tua sedução, o sexo. Você não vai conseguir atuar lá, né? Tem uma hora que você vai desligar. Vai jogar com a verdade. Então, toma uma. Você vê, a gente falou da clareza e tal na comunicação, mas a verdade é um outro componente hoje na comunicação, que assim, qual é a sua verdade? Do que você está falando? Quem é você? Você tem que ser muito claro quando você está dizendo. E você diz muito mais do que apenas com palavras, né? A gente fala o tempo todo. E um Big Brother, se você não se... porque o que acontece? Dá até pra você tentar atuar lá, mas aí você vai ser meio planta, porque você vai se contingenciar muito. Aí você não vai ganhar, então, se você não for você também não vai se comunicar. E tá na cara ali, bom, pode até não estar tão na cara assim, mas acho dificilmente que alguém ganhou atuando. Então, pra mim, ali é o seguinte, se você não se entregar e aí o público abraçar... Eu acho que vai um pouco da química de cada grupo que se forma, entendeu? A pessoa que é injustiçada no começo, se o público perceber alguma injustiça, o público não aceita. O público não aceita injustiça. Não passa pano pra ninguém hoje. Não, o público quer ver a questão ser resolvida. Por exemplo, você coloca lá na novela, a enfermeira roubou o bebê da outra enfermeira. Cara, isso é uma grande injustiça, é um crime que toca num ponto que é mãe e filho. Isso é inaceitável. A gente quer ver essa novela até ela acabar e essa mulher ser punida pelo crime que ela cometeu. Legal. E a gente quer ver a mulher que sofreu se tornar uma heroína, superar. Então, eu acho que a trajetória narrativa que a gente quer acompanhar é a narrativa daquelas pessoas que superam os problemas da vida, que conseguem, né, superar e se mostrar acima da média, porque... É mais fácil ser uma vítima, é mais fácil sentar para chorar e entregar os pontos e deixar tudo cair. Mas você levantar, confiar, pedir para Deus, você realmente se empenhar naquilo, olha, eu vou te dizer, isso faz de você um herói da própria história. Então, quando a gente é público, a gente quer assistir essa transformação. Boa. Obrigado, até a próxima. Sobe o crédito. Esse daí solta o corte. Solta o corte. Só uma coisa. Você já foi cancelado alguma vez? Sofreu hate na internet? Em casa? Na internet? Entendi. Cara, não exatamente, assim, nenhuma polêmica, nenhum caso extremo. Você já ficou mal com algum comentário que você recebeu ali, alguma coisa? Com certeza. Bem no início Como que você lidou com Twitter, isso, por exemplo, eu... dava uma busca ali, né, depois de alguma cena ou outra para ver a repercussão daquilo. E estava muito ligado ao personagem, né? Como você lidou com isso? Você respondeu ali? Eu nunca respondi. Nunca respondi. Entendi. Nem sempre li,
Mas os que eu li... quando é positivo? Não, quando é positivo é ótimo, mas você vai ler, né? Você não sabe o que você vai descobrir, se é bom ou se é ruim, você vai ler. Então, assim, pô, é uma crítica escrota, sem cabimento. Você fala, isso aí o cara tá falando mais dele do que de mim, entendeu? Não, tá falando do meu trabalho, tá falando da minha pessoa. Pô, você não absorve pra você. Fui arrogante, fui grosseiro, alguma coisa desse tipo. Isso aí, cara, graças a Deus, me policio, porque acho que a gente tem que se policiar mesmo. E eu acho que, assim, tem a ver com os meus valores de família, né? De, pô, procurar ser uma pessoa gentil, né? Porque a gente recebe do mundo o que a gente também... é uma troca, né? O tempo todo. Então, te dá o que recebe, me policio nesse sentido, cara. Porque, enfim... Ô, Léo, você falou de família agora, e quando você falou do seu pai, não sei se foi só impressão, mas eu achei que meio que deu uma brilhada de olho, assim, tudo mais. E você falou que ele é piloto, tudo. Ele foi, tipo assim, uma referência pra você, um herói, e isso te ajudou muito na sua carreira. Eu, apesar de você... Porque eu imagino que a carreira de ator, eu imagino, né? Se me corrija se estiver errado, é meio 880, né? Sei. Ou você vai, se decola, dá muito certo, ou fica meio difícil, porque, infelizmente, a vida é a vida, e boleto chega, tudo mais, e você precisa tá lá. O público, geralmente, existe uma massa consumindo uma coisa só, né? E aí, como que foi isso? Tá certo que eu percebi? Seu pai é uma referência para você? Ele é piloto, né? É. Piloto, e isso te ajudou muito, assim, você acha que na sua carreira? O meu pai me ajudou em todos os momentos da minha vida. E ajuda até hoje. Meu pai é meu grande ídolo, meu grande amigo. Legal. E meu sócio também, na minha empresa de produções culturais. Que legal. E, cara, é uma construção também, né? Assim, o filho cresce, vai crescendo. Eu sou um irmão no meio de 2 irmãos, né? De 3 filhos. Então, cada um com a sua personalidade, com a sua característica. E muito bacana ver que, assim, eu sou filho de uma composição, né? Meu pai, minha mãe e aquela família. Então, esse contexto familiar foi sempre muito saudável, muito positivo, né? As dificuldades que a gente passou, a gente conseguiu superar mantendo essa união. Então, hoje eu vivo na casa dos meus pais, até mais do que deveria, durmo lá, alugo meus apartamentos, fico por lá. Sou um pouco nômade hoje em dia, trabalho aqui e ali e... Enfim, não pretendo ficar tão distante deles jamais, entende? Eu imagino que você é um cara meio cíclico, assim, não gosta de criar muitas raízes, gosta de desafios e... Então, raízes eu tenho e crio, faço questão de cultivá-las, sabe? Sim. Que é o quê? A família, meus amigos da adolescência ou da infância, amigos que eu faço no dia a dia. Boa. Eu sou um cara de relações duradouras, na medida do possível, né? Mas... acho que é uma profissão que me obriga a migrar, você entende? Sim. Eu não fico só nessa sala trabalhando com essa equipe. Sim. Eu faço esse projeto, a gente entrega, a gente faz uma novela juntos, um filme, aí acaba, aí a gente vai mar aberto, entendeu? Legal. Mar aberto. Eu tenho um amigo lá que me chamou para o filme, diretor. Eu conheço, vou fazer um teste lá, passei e tal. Cada um vai fazendo a sua carreira acontecer, né? Porque não tem garantia de nada. Bacana. Olha, Léo, isso daí, tipo, meio que vicia, né? Depois você não sai mais. Porque eu imagino assim, por exemplo, eu sou da construção civil. E a gente acaba entrando em vários projetos. Desde um hospital, alguma indústria. Uma obra. Coisa do tipo. Isso, uma obra. Então, assim, não sei, mas isso, eu gosto disso. De começar uma obra, entregar uma obra, e aí a gente tá falando depois de uma outra obra. Isso. Entendi. Construção de um legado, lógico que a minha de empresa uma obra continua, grandiosa. né? Lógico que a empresa continua, tem um segmento, uma segmentação, não estou voando, mas existe um ciclo, né? E aí esse ciclo, assim, de entreguei, uma coisa fantástica, como se fosse de um atleta, né? Então, Vitor, eu estava pensando sobre isso há uns dias, assim, há um tempo, e ver se é assim com você também. Eu percebi que eu gosto muito dessa profissão porque eu estou sempre começando novos projetos. Mas aí eu entendi também que eu fiquei nessa profissão porque eu também vou encerrando muitos projetos, eu vou concluindo projetos, realizando, e isso dá espaço para outros projetos. Eu sou um cara mais inquieto, não conseguiria ficar tantas horas numa sala, concentrado numa mesma coisa, uma planilha. A galera que consegue, eu bato palma mesmo, porque isso é coisa de gente muito inteligente, entendeu? Você tem um TDAH, então. Eu tenho um outro tipo de inteligência. Legal. Talvez um déficit nesse tipo de inteligência, mas um avanço, talvez coisas. Um hiperfoco em outras inteligências. Legal. Acho que a gente tem que cada vez mais pensar
nisso, né? Não é que fulano é ruim e a outra é boa. Não, talvez em uma outra habilidade essa pessoa se destaque mais do que aquela outra que aqui no ambiente corporativo ou XYZ, ela tem um desempenho melhor. Legal. Né? Legal isso que você falou de a pessoa performar melhor no ambiente onde ela está colocada ali. Porque isso tem a ver com o seu perfil psicológico. Não adianta você me colocar num perfil, numa função de fazer planilha e vir todos os dias no mesmo horário. Putz, eu vou atrasar no primeiro dia, no segundo eu vou chegar até mais cedo, mas eu vou ter que resolver uma coisa aqui que eu já estou vendo. Poxa, é minha cabeça. Então eu não estou nesse perfil. Mas se você não me colocar num perfil de comunicação, de eventos, um perfil de troca com o público, de uma troca mais humanizada, de desenvolvimento de pessoas. Eu estudei psicologia, afinal de contas, consegui chegar na psicologia. Sim, até perguntar isso. Então eu sou psicólogo, hoje eu estudo psicodrama, sabe? Eu misturo a psicologia com teatro. O que você gosta dentro da psicologia e por que a psicologia te chamou a atenção? Eu gosto das pessoas. E a psicologia é o estudo da psique humana, né? Assim, você adora pessoas. E o que você tenta entender quando você entra na cabeça da pessoa? O que você tenta entender? O que você tenta extrair e como que você faz isso? Cara, não é por aí. Eu não tento entender nada, na verdade. Eu acho que assim, é estabelecer uma relação, estabelecer um vínculo, né? Respeitando aquela pessoa no que ela apresenta para o mundo. A gente não sabe o que vem do outro. Nunca saberemos. Porque o outro é uma caixinha de surpresa, ele é indecifrável, ele é um enigma. Eu não sei Talvez o que vem de você. Talvez seja isso que causa esse mistério, que instigue tanto a gente. Parada. Porque você está sempre conhecendo o outro. Que legal isso. Legal isso. E quanto mais você gosta de pessoas, entende de pessoas, né? Mas você melhora também como E para entender de pessoas, mais do que entender do outro, você precisa entender sobre você. Com certeza. Sobre quem você é. E a base do empreendedorismo hoje é pessoas, né? Se você souber de pessoas, você está à frente de muitas pessoas no mercado de trabalho. Hoje a principal coisa, né, dentro de uma empresa são as pessoas. As pessoas fazendo coisas extraordinárias vai fazer uma empresa extraordinária. Sim. Eu digo até mais, né, Léo? Eu acho que a primeira coisa é você ser uma pessoa, né? Você ser um humano. Ser humano. Na naturalidade mais natural de ser humano, porque a partir disso você não precisa entender nada, é só você viver, você se conectar, tomar cuidado com alguns obstáculos que a vida coloca entre nós, que é basicamente ganância, ego, tudo mais, e vamos que vamos, né? E vamos que vamos, fazendo amigos. Eu acho que o mais bacana da vida é criar relações de admiração mútua, sabe? De alegria, resgatar a alegria. Legal. Não precisa ser tudo, nossa, vamos estudar, vamos fazer o mundo assim. O mundo é sério, as coisas são importantes e sérias. Resgatar a alegria é no sentido de resgatar o bem-estar nas pessoas, né? Assim, se você está bem, você consegue fazer o bem, você consegue ser mais generoso. Se você sofre, se você está irritado, se você não está com saúde mental mesmo, saúde emocional, entendeu? Que a gente está muito cansado, muito irritado, muito saco cheio. É porque talvez você não esteja na posição certa na tua profissão ou na posição que você gostaria de estar dentro dos grupos que você frequenta também. Enfim, é constante, né? Assim, acho que é um... Você acha que um movimento constante da vida. A produção e a psicologia, de certa forma, um ajudou o outro e você fez isso aí pensando no outro? Sim, gente. Acho que assim, a possibilidade de pensar temas da psicologia e trazer isso para o universo artístico e lúdico, e uma coisa estar a serviço da outra, é muito legal, entendeu? Hoje eu estou produzindo uma peça no Teatro Frei Caneca, estamos em cartaz, até o dia 23 de abril, vocês estão convidados. É uma comédia chamada O que Faremos com Walter. Tá. É uma reunião de condomínio para mandar embora o zelador que está velho. Então é uma peça que, apesar de ser uma comédia, ela trata de um tema relevante, importante, que é como a gente trata os nossos velhos. O que a gente faz com os nossos velhos na nossa sociedade, na nossa casa, no nosso condomínio? Qual que é o destino? Qual é o destino? Léo, depois eu tenho um negócio para comentar. Fala agora. Eu li uma vez, eu vi um estudo que, você sabe, eu vou até fazer uma pergunta e eu vou responder para você. Porque, a não ser que por você estar nessa pauta, talvez surja essa informação.
Sabe qual que vai ser a profissão do futuro? A profissão que mais vai crescer no futuro? Em percentuais, em tudo? Acho que talvez eu falei isso uma vez. Eu poderia chutar, mas não sei. Por causa dos velhos, dos idosos. Os cuidadores, não? É conversador. Eu vi isso no estudo. Porque acontece, as pessoas vão ficando um pouquinho mais velhas, os mais jovens são um pouco mais acelerados, muitas vezes imersos na tecnologia, na rede social e tudo mais. E há pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, sei lá, 10, 15, 20 anos, começou-se esse processo de conversador e é a profissão que tende a crescer mais ainda para frente. Engraçado, né? Coisa, sim, sim. Engraçado e triste ao mesmo tempo, porque é verdade. As pessoas estão sem ninguém para conversar. Elas vão terminando a vida delas sem, muitas vezes, né, sem vínculos. E aí, claro, tem a ver com a vida dessa pessoa, como ela construiu a vida dela, e também tem a ver como a sociedade ampara essas pessoas. É genial essa ideia da profissão do conversador. Deveria ter em cada bairro uma casinha para conversar. Boa. Só para conversar. Vai lá, conversa. Que é não sei o que fazer, né? Hoje. Eu vim conversar. O psicólogo é muito isso, ele é um conversador. Porque as pessoas estão isoladas, estão sozinhas. E não só isoladas pela pandemia, mas isoladas nas suas próprias vidas, muitas vezes sem saber como fazer vínculos, como resgatar vínculos, como refazer coisas do passado, né? Não refazer, mas talvez ressignificar, dar um novo sentido para algumas coisas. Então, eu fico feliz de estar envolvido nesse sentido, legal, né? Parabéns. Eu tenho um projeto chamado Casa Encontro, que é de levar empreendedorismo para idosos em situação de vulnerabilidade nas comunidades. E com o Instituto Velho Amigo eu desenvolvi durante o ano de 2022, lá em Heliópolis, um projeto muito bonito chamado Casa Encontro. Na raiz do problema que a gente estava falando. Na raiz do problema, que é trazer de volta essas pessoas para os grupos, inseri-las no mercado de trabalho, entender qual é a tríade de carreira, né? Assim, a habilidade que ela já tem e como ela pode empreender a partir disso, né? Que rede de conexões a gente pode ajudar. A gente que está trabalhando, essas pessoas estão lá, só porque elas estão lá, então vamos conectar, né? Então é uma possibilidade de gerar um movimento. Legal. É legal você enxergar isso, porque um dia a nossa hora vai chegar e talvez um dia a gente esteja, né, nessas situações aí de precisar de uma oportunidade. Então é legal a gente sobre isso, cultivar, né? Isso desde agora, né? Tem uma historinha. Gastar energia para realmente você poder ajudar, né, com essa atitude grandiosa aí, as próximas gerações, né, cara? Porque, queira ou não, mais pra frente aí, pode ser que a gente esteja aí nesse lugar, né? Sentado nesse lugar aí. E se a gente transformar o mundo a partir de agora, quem sabe a gente possa colher resultados diferentes. Isso, Bruno. Né? Isso. Eu teria tantos assuntos para conversar aqui, né? Me lembrou uma história bem curtinha, que eu conheci lá nas Arábias, lá em Marrocos, gravando novela, que é uma história assim, quem planta tamareiras não come tâmaras. Na verdade, o que ele estava querendo dizer a pessoa que planta a tamareira, a tâmara demora 100 anos para dar o fruto. Então, aquele que planta a tamareira, ele está plantando para o próximo, né? Para a próxima geração poder colher e poder... Então, assim, é um gesto também de continuidade na natureza, né? De manter manter o ciclo. Né? Manter o ciclo e pensar no outro, nas próximas gerações. Eu acho bonita essa história, me lembrou o que você está falando, né? Da importância da gente olhar, ter um olhar com mais empatia, né? E empreendendo, falando de empreender dessa forma, sobre esses valores, né? Assim, pautados nesses valores. Então, a economia do futuro é o que se chama de economia da regeneração. Regeneração do solo, regeneração da cidade, do centro da cidade, que está degradado, do prédio que está degradado, de ressignificar, como a gente estava falando, das nossas memórias, da nossa saúde, pensar
o universo, o planeta, como a saúde da Terra, a saúde do planeta. E você pode empreender dessa forma. Essa é a economia do futuro. A gente tem que estar alinhado a esse pensamento que o recurso ele é escasso. A próxima crise é a crise hídrica. A migração de pessoas de um país para outro, de um território para outro, por causa da falta de água, ela já existe. Aqui dentro do Brasil ela já existe há muitos anos. Mas ela vai ser uma coisa global e mais séria. Então a gente precisa, né, se atentar para essas coisas e sim, empreender, construir coisas, né, com esses valores. Legal isso que você falou. Tá ligado muito à sustentabilidade, né? A gente cultivar hoje para deixar um legado que 100 anos, permaneça. 200 anos, continue, né? Tudo isso que o ser humano construiu, uma hora vai acabar, o recurso vai acabar, né? Os minérios vão acabar. E se a gente não praticar sustentabilidade a partir de agora, talvez, né, os nossos netos não estejam nem aqui para contar a história. E eu queria fazer uma pergunta, antes da gente até passar de pauta, sobre... Na verdade, eu ia pedir para você dar uma dica, na verdade, porque numa sociedade hoje, onde a gente tem valores às vezes distorcidos, né? A gente fala muitas vezes, quando traz um CEO ou de alguma empresa, alguma coisa, a gente fala muito sobre conquistar o sucesso, conquistar muita coisa, conquistar, e nem sempre você precisa de tudo isso. Quando eu contei aquela história para você da profissão do futuro, eu falei, é interessante isso, mas ao mesmo tempo é triste. Eu fiquei pensando, às vezes o cara pode, de repente, trabalhar muito e se encontrar numa situação dessa, ou seja, ele conseguiu dinheiro, mas atropelou as pessoas, tudo mais, conquistou valores distorcidos e agora, por mais que ele tenha o dinheiro para pagar um conversador, acho que não valeu a pena. E você tem alguma dica que direcione a pessoa ou que possa, na condição de psicólogo, na condição de um ator, de um diretor bem-sucedido, que tem uma carreira já consolidada e só agora e colhendo cada vez mais frutos, né? Tá nem perto aí de colher tudo de resultado que imagino que você vai colher, para esse jovem que está escutando agora... E que quer empreender e que quer... Isso. Na verdade é o seguinte... alinhar os valores para que, de repente, no futuro, ele não tenha que pagar um conversador, que ele tenha família para conversar, que ele tenha amigos para conversar, e não pagar um conversador. Porque quando eu perguntei, só porque... Sim. A gente tem que pensar nos vínculos que a gente cria na vida. A gente tem que tentar construir vínculos sólidos e de afeto. Acho que construir carreira, fazer negócios, isso tudo é muito bom. Ganhar dinheiro é muito bom. Imagina você ter um iate e ficar sozinho dentro desse iate. Ter uma grande casa e dar uma festa e ser uma festa só para você ou para aquelas pessoas que querem o seu dinheiro, né? O interesse na sua carreira. Eu penso que... Porque assim, a carreira é como fogos de artifício, o sucesso, a fama... São fogos de artifício, eles duram um tempo, eles são incríveis, emocionantes, é lindo de ver. E eles também acabam, eles também passam, né? Algumas carreiras mais duradouras, outras menos. Algumas vão se reciclando, se reinventando. Algumas atravessam o tempo, né? E voltam a brilhar. Cada história é uma. Mas eu penso que para quem está começando e até para quem está no caminho, a gente tem que se alinhar com os nossos valores mais humanos, né? De retribuir, de reciprocidade, de afeto, de carinho, de compreensão, de construção, né? Tá muito bom para mim, mas tá bom para você também, cara. Tem que ser legal para os dois lados. Eu preciso estar comprometido e implicado nas minhas relações, porque se só eu vou na festa do meu amigo, ele nunca vai na minha festa, então que reciprocidade é essa, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso para criar relações duradouras e, claro, lembrar da paciência e da parcimônia, porque ninguém é perfeito. O teu amigo vai errar com você eventualmente, ele vai dizer uma coisa que você não vai gostar, que vai tocar no seu complexo, mas, sabe, aí é que a gente vê quem é amigo e quem não é, por alguns termômetros, o quanto você gosta daquela pessoa, sente falta dela, o quanto ela te faz bem, né? A saúde mesmo da relação. Porque às vezes a gente gosta de estar com uma pessoa, mas ela não faz bem para você, ela não faz bem para a tua vida.
Então, eu acho que as relações saudáveis, elas tendem a ser mais duradouras, porque elas não acabam com você. As relações tóxicas, elas acabam com você. Então, ela pode durar o tempo que for, mas ela vai terminar de um jeito trágico, né? Legal. Então, Show de bola. Vamos com paciência. É isso aí. Ô, gente, eu ficaria mais Muito algumas bom. horas aqui conversando com vocês. Mas é isso mesmo. Leonardo, Outra história, né? é incrível a sua história. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu sei que a vida é meio corrida, todos nós somos meio corridos, Sim. mas você disponibilizou um pedaço aí do seu tempo para vir conversar com a gente. Num dia que, poxa, greve, né? Tá tendo hoje, você vai tendo escutar. greve. Na verdade, gente, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês e fiz questão de vir aqui para Legal. conversar com vocês, para conhecer vocês. Show. Passei a conhecer o Como Fazer Podcast a partir desse nosso encontro e estou muito feliz em conhecer vocês. Vejo que vocês são Legal. empreendedores Legal. que não estão olhando só para vocês, só pro que vocês têm a dizer, né? Estão dando voz a outras pessoas e com esse olhar que eu imagino que seja para todos os convidados, um olhar Com generoso, né? De admiração também. Então que vocês também possam receber isso, né? Como um retorno do público, né? O público é que decide o que ele quer assistir. Com certeza. E parabéns, mais uma vez, vida longa ao Como Fazer Que Podcast. legal, muito E obrigado. a amizade de vocês. Boa. Vida longa é essa amizade. Boa. Muito obrigado. Eu queria É, agradecer então. também a galera que está aqui no nosso Aí, estúdio hoje. Estúdio cheio, né? A isso Débora, aí. nossa assessora. A turma é grande, hein? Gabriel Amaral de Sorocaba, meu parceiro aí também está presente aqui hoje. Bruninho Rufini, Marinho e toda a nossa equipe aí. Só os Braia. Muito obrigado por tudo aí que vocês estão fazendo pela gente. Gente, até E a próxima. é muito isso aí. Obrigado. Mira. Deixa as redes. Deixa suas redes, onde que a Claro. galera te encontra aí. Eu sou o Midiorim, então é Leo_Midiorim, com 2 Gs. Bota Leo Mig e você vai me achar. Mas o Instagram, @Leo_Midiorim. Show. Então, galera, se vocês gostaram desse episódio, dessa história, comenta aí nos comentários desse vídeo, manda aí um emojizinho. Manda o que você quiser Manda o que e você chega quiser, mais, que a vamos gente se vai conectar. Se conectar através dessa mensagem. E eu vou deixar as redes sociais, o meu é Bruno_Nakati e o do Como Fazer, @Como Fazer_podcast. É isso aí, E o galera. seu, então? O meu é Victor HDC Moraes. E é isso aí, segue lá. A gente tá sempre postando. Se você tem alguma dica, se tem algum comentário do episódio, comenta aí embaixo. Se tiver no Spotify, não esquece de seguir e ativar o sininho. Eu já isso. estou seguindo aqui o Como Fazer Podcast, agora eu vou começar a seguir vocês também. Boa, é isso aí. Então a gente está conectado daqui pra frente, Galera, galera. vida longa Sucesso, vida a todos longa. nós. Isso. Sucesso. Saúde. E Saúde. até a próxima. Um beijo Valeu. para todos aí assistindo. Valeu, galera. Até mais. Muito obrigado.